é Bianca, eu faço parte da Lago e hoje eu vou falar para você sobre os sinais do trabalho de parto, um tema que pode gerar muitas dúvidas nas gestantes. O pré-parto, ou período premonitório, é caracterizado pela descida do fundo uterino. A atividade uterina, iniciada desde o início da prenhez, se mantém reduzida até 30 semanas, ficando sobretudo limitada a pequenas áreas da matriz. Depois dessa época, vai crescendo paulatinamente e, especialmente após 36 semanas, há incremento na intensidade e na frequência das contrações de Braxton Hicks, melhor coordenadas e envolvendo áreas cada vez maiores. E o que são essas contrações de Braxton Hicks? São contrações que ocorrem na frequência de 1 por hora a partir da 30ª semana. Elas são consideradas por serem mais intensas, indolores e incoordenadas. Nas últimas 4 semanas da gravidez, há um acréscimo acentuado dessas contrações, que apresentam melhor coordenação e intensidade, além de se difundirem para maior área do útero. O sentido da onda deve ser sempre descendente. A intensidade é maior nas partes mais altas do útero e diminui à medida que alcança as regiões inferiores. No pré-parto, acentua-se o amolecimento do colo, combinado ao pagamento, que anuncia a incorporação da cervice ao segmento inferior e caracteriza-se a madurez, que é vista clinicamente com o amiudamento dos exames vaginais. Alguns parâmetros caracterizam o amadurecimento do colo uterino: amolecimento, que aumenta no período do pré-parto; orientação, quando o colo alinha-se com o eixo longitudinal da vagina; abaixamento pela dilatação do istmo uterino; e apagamento, que é a incorporação do colo ao segmento. E então, o que é o trabalho de parto? O trabalho de parto consiste em contrações ritmadas e que provoquem alterações progressivas no colo uterino. Nem sempre se estabelece facilmente o diagnóstico do trabalho de parto. Deve-se considerar o trabalho parturiente como uma síndrome. Os elementos que acompanham não têm isoladamente valor absoluto. Assim, somente o conjunto deles é que dá a precisão. De forma esquemática, podem ser considerados 4 sinais: contrações dolorosas, rítmicas no mínimo 2 em 10 minutos, que se estendem a todo o útero e têm duração de 50 a 60 segundos. 12 contrações por hora é sinal valioso de trabalho de parto verdadeiro ou iminente. Com a contração, a dilatação se completa e se inicia a expulsão. Colo apagado nas primíparas e dilatado para 2 cm, nas multíparas semi-apagado e com 3 cm de dilatação. Primípara e multípara são termos usados para designar o número de partos realizados pela mulher. Assim, primípara é a mulher que vai ganhar neném pela primeira vez e multípara pela segunda vez ou mais. Ruptura espontânea da bolsa das águas, que é a bolsa amniótica. Perda do tampão mucoso, denunciando o apagamento do colo. Consiste em uma pequena quantidade de muco tinto de sangue saindo pela vagina. Esse tampão preenchia o canal cervical durante a gravidez e é referido como sinal sanguinolento, mas é bem pouquinho sangue que sai nesse tampão mucoso. O intervalo entre as contrações vai diminuindo do primeiro estágio do trabalho de parto para o segundo, indo de 10 minutos a 1 minuto. Os períodos de relaxamento entre as contrações são essenciais para o bem-estar fetal. Quando incessantes, podem comprometer o fluxo útero-placentário e provocar hipoxemia fetal. Por meio da palpação abdominal, mesmo antes da ruptura das membranas, podem ser percebidas diferenças entre os dois segmentos em alguns casos. O segmento superior é firme durante as contrações e o inferior é mais macio, distendido e passivo. O parto ele tem 3 fases principais: dilatação, expulsão e secundamento. O terceiro estágio começa imediatamente depois do nascimento do feto e termina com a liberação da placenta. Nós vamos falar um pouco mais sobre os 2 primeiros. A fase 1 de dilatação inicia-se com as contrações uterinas dolorosas, que modificam ativamente a cervice, e termina quando a sua amplitude está completa, em 10 centímetros. Cerca de 70% das parturientes se referem à dor da contração uterina no hipogástrio, 20% na região sátria e 10% em ambos os lugares. Dilata-se o colo graças ao efeito de tração das fibras longitudinais do corpo, que se encurta durante as contrações uterinas. Nesse primeiro período, abre-se o diafragma cérvico-segmentário e se forma o canal do parto, isto é, a continuidade do trajeto útero-vaginal, com 2 fenômenos a predominar: o apagamento do colo e a dilatação da cervice. O apagamento e a dilatação são 2 fenômenos distintos que nas primíparas se processam nessa ordem sucessiva, em multíparas os 2 ocorrem simultaneamente, o colo se desmancha em sincronismo com a dilatação. A rotura, a amniotomia,
Com a evasão parcial do conteúdo líquido do ovo, dá-se 80% dos casos no final da dilatação ou no início da expulsão. Essa rotura das membranas é fácil de ser percebida. A gestante perceberá a perda líquida pela vagina. A segunda fase, a de expulsão, começa quando a dilatação está completa e se encerra com a saída do feto. No curso desse segundo período, há a sucessão das contrações uterinas, cada vez mais intensas e frequentes, com intervalos progressivamente menores até adquirirem um aspecto subentrante, de 5 contrações em cada 10 minutos. Ao comprimir as paredes vaginais, o reto e a bexiga, o polo inferior do feto provoca, por via reflexa, o aparecimento das contrações voluntárias da prensa abdominal, surgindo então a vontade de espremer, que é semelhante ao movimento suscitado pela evacuação ou micção penosa. A fase latente dura em média 20 horas nas primíparas e 14 horas nas multíparas. O parto, no que se diz respeito à fase ativa, tem um período de dilatação se completando em cerca de 12 horas nas primíparas e de 7 horas nas multíparas. A expulsão leva em torno de 50 em 20 minutos. Todavia, empregando assistência ativa à parturição, a maioria dos partos normais ocorre dentro de 6 horas. Agora vamos ver um vídeo para ilustrar um pouco desse processo apresentado. Durante o trabalho de parto, o bebê ele vai se acomodando na pelve. Em resposta, o colo do útero começa a apagar ou se tornar mais fino e dilatar ou alargar. Ao longo desse momento, a mulher ela pode sentir fortes contrações regulares e a dor lombar e cólicas que não desaparecem. Você pode ver também uma secreção mucosa avermelhada saindo, o tampão mucoso, e outro sinal é a saída de água da bolsa amniótica, seja uma grande quantidade líquida ou menor quantidade contínua. O trabalho de parto ele pode durar de minutos a hora e o bebê vai passando. A gestante ela começa a empurrar seu bebê para fora. Isso pode ser instintivamente ou pode ser que precise do auxílio da equipe médica para se orientar sobre quando empurrar e quando descansar. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais para ver mais novidades e até mais.